Quem foi Jezabel? A rainha que desafiou um profeta e marcou a história de Israel para sempre. A história dela é muito mais do que apenas um nome famoso na Bíblia. É uma trama de poder, idolatria e um confronto épico entre a fé e a corrupção. Então, prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo na vida dessa figura tão controversa. O reino de Israel, o reino do norte, estava sob o comando do rei Acabe. Acabe, para fortalecer seu reino politicamente, fez uma aliança com a Fenícia. E como se selavam as alianças naquela época? Com casamentos. Claro, ele se casou com Jezabel, a filha de Etbaal, rei de Sidom. Só que esse casamento trouxe muito mais do que uma aliança política. Jezabel não veio sozinha. Ela trouxe consigo sua cultura, seus costumes e, principalmente, sua religião. Jezabel era uma devota fervorosa de Baal, o deus da fertilidade e da tempestade, e de Azerá, a deusa-mãe. Ao chegar em Samaria, a capital de Israel, ela não estava disposta a deixar suas crenças para trás. Pelo contrário, ela fez questão de estabelecer suas crenças em sua nova casa. Com a influência que tinha sobre seu marido, o rei Acabe, ela o convenceu a construir um templo e um altar para Baal bem no coração de Israel. A Bíblia, no livro de 1 Reis, diz que Acabe fez mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel antes dele. E Jezabel foi a grande arquiteta por trás disso. Ela não se contentou em apenas praticar sua religião. Jezabel iniciou uma campanha ativa para que a adoração a Baal e Azerá se tornasse a religião oficial do Estado. Ela sustentava centenas de profetas de Baal em seu próprio palácio. E ao mesmo tempo que promovia sua fé, ela começou uma perseguição implacável contra os profetas do Deus de Israel. Muitos foram mortos por ordem dela, e outros tiveram que se esconder em cavernas para sobreviver. Como os 100 profetas que foram salvos por Obadias, um oficial do palácio de Acabe que temia ao Senhor. A influência de Jezabel transformou a paisagem espiritual de Israel. A idolatria se espalhou como um incêndio, e a nação que deveria ser fiel a um único Deus, agora se curvava diante de ídolos. É nesse cenário de crise espiritual que surge uma das figuras mais poderosas do Antigo Testamento. O profeta Elias. Elias aparece de repente, sem aviso, e confronta o rei Acabe. Ele declara que não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto pela palavra dele. Era um desafio direto a Baal, que era considerado o deus da chuva e da fertilidade. Se Baal era tão poderoso, por que não podia fazer chover? A seca durou 3 anos e meio, causando uma fome terrível em toda a terra. No auge da crise, Elias propõe um confronto final, para provar quem era o Deus verdadeiro. Ele desafia Jezabel e seus profetas para um duelo no Monte Carmelo. De um lado, Elias, sozinho. Do outro, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. A proposta era simples. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não colocaria fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. O povo de Israel se reuniu para assistir. Os profetas de Baal clamaram, dançaram, gritaram, e até se cortaram do amanhecer até o meio-dia, mas nada aconteceu. Baal não respondeu. Elias até zombou deles, dizendo: gritem mais alto, talvez ele esteja viajando, ou ocupado, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Então, chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas, cavou uma vala ao redor, arrumou a lenha, colocou o sacrifício, e pediu para que jogassem 4 jarros grandes de água, sobretudo, não uma, mas 3 vezes encharcando a oferta e enchendo a vala. Então Elias fez uma oração simples e poderosa, e a resposta foi imediata. O fogo do Senhor caiu do céu e consumiu completamente o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água na vala. Ao ver isso, todo o povo caiu com o rosto em terra e clamou: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Naquele dia, por ordem de Elias, todos os profetas de Baal foram executados. Quando o rei Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, ela ficou furiosa. Em vez de reconhecer o poder de Deus, ela se encheu de ódio. Ela enviou uma mensagem a Elias, jurando que, no dia seguinte, à mesma hora ele estaria morto. Assim como os profetas dela. Elias, que tinha acabado de enfrentar 850 profetas sozinho, ficou com medo da ameaça de uma única mulher e fugiu para o deserto. Isso mostra o tamanho do poder e da intimidação que Jezabel exercia. Mas a história de Jezabel não para por aí. Um dos episódios mais sombrios de sua vida envolve um homem chamado Nabote. Nabote tinha uma vinha que ficava ao lado do palácio do rei Acabe. Acabe queria comprar a vinha para fazer uma horta, mas Nabote se recusou a vender, pois era a herança de sua família. Algo sagrado segundo a lei israelita. O rei Acabe ficou deprimido e amuado. Ele voltou para casa, deitou-se na cama,
virou o rosto para a parede e se recusou a comer. Quando Jezabel viu seu marido naquele estado, ela perguntou o que havia acontecido. Ao saber o motivo, ela o desprezou por sua fraqueza. Ela disse: "É assim que você governa Israel? Levante-se, coma e anime-se. Eu conseguirei a vinha de Nabote para você." Jezabel, então, tramou um plano maligno. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o selo real e as enviou às autoridades da cidade de Nabote. Nas cartas, ela ordenava que proclamassem um jejum e colocassem Nabote em um lugar de honra. Depois, deveriam subornar 2 homens, para o acusarem falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei. De acordo com a lei, esse crime era punido com a morte por apedrejamento. O plano funcionou perfeitamente. Nabote foi injustamente condenado e executado, e a sua vinha foi confiscada pelo rei. Acabe então foi tomar posse da propriedade. Mas Deus viu tudo. Ele enviou o profeta Elias mais uma vez para confrontar Acabe. Elias o encontrou na vinha de Nabote e proferiu uma sentença terrível. Ele disse: "No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o seu sangue. E quanto a Jezabel, os cães a devorarão junto ao muro de Jezreel." A profecia sobre Acabe se cumpriu alguns anos depois, quando ele foi morto em batalha. Mas o que aconteceu com Jezabel? Ela continuou a viver como rainha-mãe durante o reinado de seus filhos, Acasias e Jorão, perpetuando a idolatria e a corrupção em Israel. A queda final de Jezabel veio pelas mãos de um homem chamado Jeú. Deus ungiu Jeú, um comandante do exército, para ser o novo rei de Israel, com uma missão clara: exterminar a casa de Acabe e vingar o sangue dos profetas. Jeú cavalgou em seu carro de guerra em direção a Jezreel, onde Jezabel estava. Quando Jezabel soube que Jeú estava chegando, ela não fugiu nem se escondeu. Em um último ato de desafio e orgulho, ela se maquiou, arrumou o cabelo e foi para a janela do palácio, esperando por ele. Quando Jeú entrou pelo portão, ela gritou: "Você vem em paz, seu Zinri, assassino do seu senhor?", comparando-o a um antigo usurpador do trono. Jeú olhou para cima e perguntou: "Quem de vocês está do meu lado?" Quem? 2 ou 3 oficiais do palácio, eunucos, olharam para ele. Jeú então ordenou: "Joguem nada aí." Eles obedeceram e a atiraram pela janela. O sangue dela respingou na parede e nos cavalos, e Jeú passou por cima dela com seu carro de guerra. Depois de entrar no palácio, comer e beber, Jeú disse: "Vejam o que aconteceu com aquela mulher maldita e sepultem-na, pois ela era filha de rei." Mas quando foram procurar o corpo dela para enterrar, não encontraram nada além do crânio, dos pés e das palmas das mãos. O resto tinha sido devorado pelos cães. Eles voltaram e contaram a Jeú, que reconheceu o cumprimento exato da profecia de Elias. A história de Jezabel terminou de forma brutal, como havia sido predito. O nome Jezabel se tornou sinônimo de maldade, idolatria, sedução e manipulação. No livro do Apocalipse no Novo Testamento, uma falsa profetisa na igreja de Tiatira é chamada simbolicamente de Jezabel, por levar os servos de Deus à idolatria. Essa foi a saga de Jezabel, a rainha fenícia, que tentou mudar o curso da história de uma nação, mas que no final encontrou um destino terrível, conforme a palavra do profeta. Uma história fascinante e cheia de lições que ecoam até hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de conhecer essa história a fundo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.